Dando continuidade à nossa matéria de maneiras e costumes, edições IBAD, para quem tem um livro, capítulo 4, página de número 43. Relacionamentos e problemas familiares. Estamos tratando de maneiras e costumes, e os tópicos que vamos analisar e que estamos analisando, que estão no âmbito da vida 2, vida conjugal, família, casamento e assim por diante, conforme foi nas últimas videoaulas que apreciamos. E aqui nesse tópico, como já citamos, relacionamentos e problemas familiares, que existe desde sempre, no caso. Então, o projeto inicial de Deus para a família, desde a sua criação, era que pudesse se relacionar de forma harmoniosa e pacífica. Princípio esse previsto para toda a raça humana, no caso. Mas com a entrada do pecado na humanidade, vemos que as relações entre os seres humanos passaram a ser marcadas por diversos conflitos e disputas, e a família não ficou imune a isto. E nós já observamos isso, que na primeira família criada no planeta Terra, entre o primeiro casal, houve já a legalidade para a entrada do pecado no mundo. Esse casal, o texto bíblico nos informa, é tirado desse lugar perfeito, e ali, não vou entrar no mérito agora, não só o casal saiu do Éden, mas saíram filhos e filhas também, porque eles tiveram uma ordem de procriarem no Éden, de se multiplicarem no Éden. E não pensemos, seria até infantil da nossa parte, pensar que o casal foi criado de manhã e à tarde foi expulso do Éden. Não, eles viveram, vamos imaginar, dezenas de anos, centenas de anos no Éden. Pode ser, nós não podemos afirmar que não e também nem que sim, mas aqui eu cito uma descrição talmúdica que diz que o casal viveu 400 anos no Éden. Sendo verdade essa premissa talmúdica, então podemos imaginar que o casal teve dezenas de filhos no Éden. Então, portanto, quando entra o pecado através do primeiro casal, é atingido o casal e os filhos. Já fora do Éden, nós vemos a nominação de filhos que nascem, o Caim, o Abel e o Sete, e a gente sabe muito bem que houve um problema seríssimo familiar, nada mais, nada menos. O primeiro assassinato do planeta Terra aconteceu pelo fato de um irmão matar o seu irmão, ou seja, assassinato entre os filhos do primeiro casal. Então, a questão da poligamia, vamos voltar a citar isto. Como tratamos na última aula, vemos que a poligamia refere-se ao casamento de um homem com várias mulheres. Essa tradição era comum entre os povos do Oriente Médio e em algumas sociedades tradicionais tribais. Mas, de acordo com o projeto divino estabelecido em Gênesis 2, vemos que essa tradição fere os parâmetros estabelecidos por Deus. Assim, identificamos que, mesmo sendo contrário aos princípios divinos, o povo de Israel passou a aderir tal tradição. Tradição esta, evidentemente, que não tem nenhuma insinuação divina, nenhum mandamento divino, nenhuma ordem divina, tão somente eles pegaram o que? Cópias de tradições tribais, ou seja, a tribo tal, a tribo ciclana de tal, ela tem essa tradição que um homem pode contrair casamento ou ter várias esposas, logo para ter vários filhos, para mostrar sua força, a sua hegemonia, a sua liderança. Então, essa tradição é totalmente antibíblica e anti-Deus. Mas, infelizmente, com a entrada do pecado, gente, nós observamos que houve uma aderência da nação de Israel a todo tipo de erro que se pode cometer, inclusive na área do casamento, trazendo a poligamia, fato que Deus nunca foi o criador disso. Deus nunca foi o sancionador da questão da poligamia. Então, dessa forma, vemos que a poligamia passou a ser incorporada ao cotidiano dos judeus de tal maneira que se torna comum, olha só, maridos possuírem mais de uma esposa.
Podemos identificar alguns motivos. Um deles é o fator da infertilidade, que provocava a necessidade do marido procurar uma nova esposa para que não ficasse sem primogênito e, com isso, sem uma descendência, como foi, por exemplo, a gente pode citar os casos de Abraão, o caso de Jacó e o caso de Eucana. E mesmo nesse princípio, Deus nunca liberou a poligamia. Outro motivo que podemos relacionar é a presença de costumes locais que envolvem a poligamia, tais como o costume de casar apenas a mais nova depois que a mais velha fosse casada, destacando no caso de Jacó e Raquel. Além desse, temos o costume do rei presentear outro rei com uma de suas filhas, olha o absurdo, como forma de celebração a uma aliança política, sendo essa, observe, a justificativa de Salomão ter de mais de 700 mulheres e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, verso 3. Existe uma linha de tradição judaica que diz o seguinte: o Salomão não teve 1000 esposas, onde ele, o termo, dormiu com elas, fez sexo com elas, todas elas. Não, aqui era o seguinte, uma tradição que diz, uma linha que nos informa que Salomão teve todo esse número de esposas pelo fato das alianças que ele fez. E cada aliança que Salomão fazia, o rei aliançado lhe dava uma filha de presente. Sendo esse pressuposto correto, então Salomão recebeu esposas que ele nunca conheceu, nem fisicamente, nem visualmente, mas faziam parte, digamos assim, de acordos de paz que Salomão teve durante o seu reinado. E o que é interessante, é bom frisar isso, de repente até para sancionar essa premissa. A palavra Shilomon, ela quer dizer pacífico. E o que é interessante, Salomão reinou 4 décadas, ele reinou 40 anos e nunca teve guerra durante o seu reinado. Até digo mais, durante o período do reinado de Salomão, houve uma paz de 40 anos no Oriente Médio até inclusive. A única atenção que tinha no Oriente Médio na época era o seguinte: as caravanas que vinham de longe para conhecer o rei Salomão, a sua glória humana, claro, a sua opulência, até inclusive a Bíblia chega até a citar, quando a rainha de Sheba foi conhecê-lo, ela ficou até impressionada com a maneira com que os servos de Salomão se assentavam à mesa. Até isso causava admiração. Então, a gente pode imaginar, sem ferir o texto bíblico, agarrando-se a essa tradição de que, durante o reinado de Salomão, houve uma paz plena no Oriente Médio, dando sancionamento profético ao significado do seu nome, que era Shilomon, ou seja, pacífico. Então, com o passar do tempo, página 45 nós estamos, a poligamia se proliferou em Israel de tal forma que surgiu a necessidade de criar uma legislação específica para poder regulamentar a prática no meio do povo de Deus, principalmente no que se referia ao direito da esposa e do primogênito. Então, no caso da esposa, ela possuía todos os direitos, tais como o sustento e a vida sexual. Êxodo 21:10. E no caso do primogênito, ele tinha o seu direito de primogenitura, independente de quem fosse a sua mãe. Observe, Deuteronômio, capítulo 21, verso 15 e 16, traz aqui o direito, nesse caso, do primogênito. Então, mesmo que a poligamia fosse uma solução para a questão da infertilidade, podemos identificar que ela trazia conflitos relacionados à disputa entre as esposas. Então, isso fazia com que a família se tornasse um verdadeiro campo de guerra, evidente que ia se tornar. A rivalidade e a disputa entre as esposas gerava divisões e partidarismos entre os filhos, criando conspirações entre os irmãos. É claro que isso aconteceu e acontecia lá na nação de Israel à época. É nesse ponto que vemos como grandes famílias destacadas na Bíblia aparecem com a sua face mais humana e decaída
por conta do pecado. E vale se alentar que no Novo Testamento, esse padrão cultural, distorcido pelo pecado, passa a ser reconfigurado. Como determinação neotestamentária, encontramos diretrizes para que o homem seja marido de uma única mulher, em que o apóstolo Paulo traz recomendações para aqueles que desejam ingressar na liderança da igreja como pastores, diáconos ou presbíteros. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3 e versículo 2. Como eu já havia citado, esse texto, ele não está falando de divórcio. Esse texto não está falando de um casamento que não deu certo, agora o camarada se casou novamente e vai dar sequência ao seu ministério. Não é disso que o texto está falando. O texto está citando, quando fala de marido de uma única mulher, ele está falando de poligamia. Ou seja, o bispo não pode ter 2 esposas. O bispo não pode ter 3 esposas, 4 esposas. O bispo não pode levar a efeito a cultura que era de Israel da época de ter mais de uma esposa. Aqui não está tratando da questão de casamentos que infelizmente terminaram por divórcio, separação e algo do gênero. Mas quando diz que este homem que cuida, digamos, das lides ministeriais, ele não pode ser polígamo, ele tem que ser marido de uma única esposa. Eu acho que ficou claro essa questão. Ainda na página 45, o caso da viuvez. De acordo com o que já estudamos e já vemos, tá? Era a responsabilidade do marido a manutenção da casa, pastoreio do lar e cuidado com filhos e esposa. E no caso da mulher, gerenciar as questões domésticas e o cuidado dos filhos, juntamente com seu marido. Então, quando acontecia de uma mulher ou homem tornar-se viúvo, isso causava um grande transtorno para o núcleo familiar básico, como também para a extensão da família. Então, dessa forma, foi necessário criar formas de cuidado e atenção a esses indivíduos que eram acometidos pela morte de seus cônjuges. Neste caso, existiam instruções do Antigo e Novo Testamento que direcionavam ações específicas para esses casos de cuidado social, como as famílias, no caso da viuvez. No Antigo Testamento, houve uma convocação a uma atenção especializada a mulheres viúvas e a manutenção delas para que pudessem viver e criar os seus filhos. E isso está bem claro em vários textos do Antigo Testamento, tais como Gênesis 38, versos 6 e 7, 1 Reis 17, 9, 2 Reis 4 e 1, Salmo 68, verso de número 5, Isaías 1 e 17, Zacarias 7 e 10. Já no Novo Testamento, nessa questão de viuvez, vemos Jesus ressaltar a necessidade do cuidado para com as viúvas, sendo que elas estavam presentes em seu ministério terreno. Sempre teve viúvas acompanhando as lides ministeriais do Senhor. Alguns trechos dos evangelhos são ilustrados como exemplo, a viúva pobre, além de se referir a uma viúva que vivia no templo, e do caso da viúva e o juiz. Então, Jesus ele fez citações para defender, sim, a causa da viúva. Página 47, o problema do divórcio e a infidelidade conjugal. Lembrando, antes de citar esse ponto, que essa questão aqui não tem a ver com aquela questão que citamos de homens no ministério, marido de uma única mulher. Lá, nesse texto, não se aplica a questão do divórcio. O divórcio é uma outra questão que vamos ver alguma coisa neste momento. Então, a questão do divórcio e do adultério configurava-se dentro do projeto divino como problemas muito sérios, pois desestruturam uma família e trazem consequências que podem ser levadas por gerações. Por serem tão sérios, precisamos dar a devida atenção ao que a Bíblia fala sobre isso e como esses dois problemas eram vivenciados e resolvidos no meio do povo de Israel. Então, a questão de divórcio, a questão de infidelidade conjugal não são casos novos. Desde o Israel antigo já havia essa questão, e o texto bíblico ele vai trazer informações para nós que serão relevantes
até inclusive para podermos cuidarmos de pessoas que chegam ao nosso meio nessa situação ou em situações parecidas, tanto de divórcio quanto de infidelidade, para que possamos não julgá-las e não destruí-las, mas para que possamos ajudá-las.